pessoal, a gente vai continuar nossa jornada hoje pelo. Eu pus para gravar, pois, né? A gente vai continuar nossa jornada hoje pela aquela tese de mestrado de História da Religião, que eu encontrei, que eu continuei a leitura dela e estava gostando bastante. Eu acho que vocês gostaram das leituras sobre a sabedoria, né? Já que a gente tem sempre essa ligação muito forte gnóstica com a Sofia, a figura da Sofia, e toda essa questão da Sofia que casa com Cristo, ou que é a dupla de Cristo, ou a união, a câmara nupcial, né, da alma, quem é a alma, né? Eu continuei a ler e achei interessante, então vamos hoje pegar mais algumas passagens. Não estou trazendo o texto todo, obviamente, né? São 180 páginas de dissertação. Eu fiz algumas seleções que acho que para o nosso grupo é interessante para fazer uma revisão dentro do tema proposto daquela passagem do Evangelho de Filipe, de entender o casamento que não é como o casamento daqui desse mundo, mas é um outro casamento, e fazer uma revisão disso da núpcia e da união e dessa experiência mística divina a partir das origens, inclusive, do Evangelho de Tomé e da mitologia gnóstica, cosmogênese do Apócrifo de João, fazendo esse elo, essa conexão com as passagens que a gente tem visto do Evangelho de Filipe, né? Também tem muita gente nova no grupo, eu acho que essa revisão é boa para todos nós. Para mim, inclusive, está sendo interessante ler. Então, vamos lá, sem enrolar muito. A gente tinha parado que nessa passagem, e o autor dessa dissertação, ele estava fazendo aquela comparação com a imagem da união de Deus com o povo de Israel, sendo Deus masculino e o povo feminino, ou a união da sabedoria de Deus, na figura da Hokmah, né? Ou a sabedoria divina na literatura sapiencial do Velho Testamento, que se une aos homens, à humanidade na Terra, né? Então, por um lado, macho fêmea ou fêmea macho, tanto faz. O importante é a gente entender essa visão de que já havia, antes da literatura gnóstica, antes desses nossos apócrifos cristãos e gnósticos, essa literatura que falava de uma união divina, de um Deus que participa da humanidade, de um Deus que se casa com a humanidade, ou de uma deusa, que é a sabedoria, que casa com os homens. Então, essa ideia de uma união e de um retorno à nossa casa no céu, né? Nossa casa junto ao Pai, etc. E tudo isso vai dar no cristianismo. E aí agora a gente vê vários paralelos bem explícitos, na minha opinião, que mostra essa conexão da literatura sapiencial com textos gnósticos que falam sobre a sabedoria que vem do sopro da boca de Deus, essa sabedoria aqui que é como uma neblina que cobre a terra, essa sabedoria que é a mãe da terra, a mãe do mundo, e ela envolve a abóbada celeste. Tudo isso vai ser referência para a imagem de Sofia nos textos gnósticos. Então, obviamente, os autores desses textos gnósticos, esses gnósticos cristãos, estão bebendo também dessa literatura da sabedoria, como, por exemplo, o Cântico dos Cânticos também, que é uma descrição muito erótica, amorosa, da união, da sabedoria que nos seduz, né? Então eu vou reler esse trecho que ele trouxe do Ben Sirá 24, o Cântico da Senhora Sabedoria, que é onde a gente já tinha parado, a gente já leu, para a gente continuar com o próximo slide, né? Que já são passagens que vêm a partir daí. É bonito, né? A sabedoria faz o seu próprio elogio. Ela se exalta no meio de seu povo. Na Assembleia do Altíssimo, abre a boca. Ela se exalta diante do seu poder. Saí da boca do Altíssimo, e como a neblina cobre a terra. Armei a minha tenda nas alturas, e meu trono era coluna de nuvens. Só eu rodeei a abóbada celeste. Eu percorri a profundeza dos abismos, as ondas do mar, a terra inteira. Reinei sobre todos os povos e nações. Junto de todos estes, procurei onde pousar, e em qual herança pudesse habitar. A gente já comentou essa passagem, mas é sempre bonito, né? Ver como é colocado como a sabedoria que vem do Altíssimo. Essa imagem de uma neblina que cobre a terra, ela coloca a sua tenda num trono nas alturas, nas colunas de nuvens, mas ela também percorre as profundezas do abismo, as ondas do mar revolto, a terra inteira, ela reina sobre os povos e nações, e ela está o quê? Procurando onde pousar. Lembra aquela passagem que a gente viu sobre encontrar repouso
que no repouso que se dá a câmara nupcial, que é no repouso que a gente encontra o Cristo. Então, também me lembrei dessa passagem do Evangelho de Filipe falando do repouso, porque a sabedoria também está procurando onde repousar, está procurando onde ter habitação dentro de nós. E vejam que, na sequência, ele comenta, né? O verso situa a sabedoria no meio do seu povo, na Assembleia do Altíssimo. A tradição de uma personificação pessoal da Senhora Sabedoria está bem enraizada na tradição sapiencial mais antiga, judaica, né? E aí, isso a gente encontra no livro 8, capítulo 8 e 9 do livro de Provérbios, e no verso 3 inicia-se o Cântico da Sabedoria. E no 3 e 7 ela descreve a sua origem em Deus e sua universalidade. Esse é um comentário do autor, que mostra que já tem, né, uma tradição bem enraizada dessa Senhora Sabedoria, que tem a sua origem no divino, mas ela desce à terra, ela mergulha nas profundezas e ela procura habitar entre todos os homens e reinar sobre todos os homens. Isso bate muito com a imagem que os gnósticos vão ampliar e desenvolver da Sofia que desce do Altíssimo, que é a mãe da terra, né, colocando Demiurgo aqui como o criador da matéria cega, mas a mãe é a Sofia. O Demiurgo não existe sem ela, né? Então ela é a mãe da terra e ela habita entre nós, né? No mito gnóstico, é ela que solicita para a mãe divina que envie uma auxiliar para que essa auxiliar se esconda dentro de Adão, a Eva espiritual, a Zoé, esse aspecto divino feminino que é inserido dentro de Adão como a epinóia da luz, como a semente da luz, como a semente da mente divina, né? Epinóia ou pronoia está se referindo ao nous para os gnósticos, a mente divina. No Apócrifo de João, a sabedoria vai ser descrita, a sabedoria não, a Sofia vai ser descrita exatamente com a ideia de que ao descer e ao criar o demiurgo, ela envolve o demiurgo numa nuvem luminosa, né? Aqui, igual aqui na literatura sapiencial, ela está numa nuvem nas colunas acima do céu, e tem essa ideia de uma neblina, de uma nuvem luminosa. Ela procedeu da boca do Altíssimo, cobrindo a terra como neblina, né? O versículo 9 afirma que Deus criou a sabedoria desde o princípio e para sempre. Ela estava presente no tempo da criação, quando as trevas cobriam o abismo. E um sopro de Deus agitava a superfície das águas, né? Uma referência ao Gênesis. Novamente, no Apócrifo de João vai ser uma referência a isso, né? Tem a ideia da neblina, que vai cobrir o local onde ela coloca o demiurgo, e também tem a ideia do abismo, das águas abaixo. Tem a ideia de que ela fica agitada ao perceber os problemas da sua criação, que aí ela vai ter que descer para resgatar essa criação, né? E também a ideia de que é nesse momento que luz e trevas se misturam, criando essa fumaça, né? Então a gente vê que isso já tinha respaldo, e provavelmente esses gnósticos estão citando, entre grupos judaicos cristãos gnósticos, estão citando essa literatura sapiencial e fazendo essas referências ao Gênesis, né? Para eles isso já era por dado, eles já sabiam, já dominavam esse assunto, então eles estavam explicando e dando a sua visão um passo além junto com o que Jesus trouxe. Mas a gente vê que aí é bem clara a presença do judaísmo na literatura gnóstica. Nesse capítulo de Ben Sirá, a sabedoria habitava nas alturas devido ao lugar central do santuário e do templo. Talvez essa seja uma alusão aos lugares altos celestiais e terrenos, uma vez que o templo no Monte Santo de Deus era compreendido como uma réplica do santuário no céu. O trono da sabedoria localiza-se numa coluna de nuvens, aludindo à mesma coluna que guiou os israelitas através do deserto e pousava acima do santuário, do tabernáculo e do templo como um sinal da presença de Deus. Só mostrando a questão que a gente sempre vê da alegoria do templo, né? Isso vai ser interessante, que é um assunto que eu vou trabalhar no nosso encontro. Eu sei que a gente estava comentando do encontro de Brasília em novembro. É um assunto que eu vou trabalhar essa imagem do templo no Apocalipse do Codex de Bruce, que também vai falar de uma estrutura, de um templo com portões, com colunas. Então é uma questão importante aqui para a tradição gnóstica, a gente entender essa mandala da alma, essa mandala onde o espírito habita, esse templo que tem portões, que tem lados, que tem entradas, e vai cada vez mais para dentro, e ali é onde habita Deus.
Veja que alguém tinha comentado, né? Se tinha já no canal algum estudo sobre o Philon, não temos ainda, mas sempre que tem alguma citação sobre o Philon eu trago porque eu gosto muito. Então, olha só. Philon de Alexandria comentou que a nuvem suavemente derrama sabedoria sobre as mentes que estudam a virtude. Então, quem busca a virtude encontra essa nuvem da Senhora Sabedoria, porque ela envolve o mundo com essa nuvem, e aí a gente consegue, através da virtude, ter um derramamento da sabedoria em nós. Bonita a imagem que cria, né? Isso confirma a dupla localização da sabedoria, nos céus e na terra, tendo a nuvem como uma ponte entre as duas esferas. Novamente a imagem que os gnósticos usam, a sabedoria como aquela que desce, como a nossa alma que mergulha e precisa ser resgatada pelo Espírito em nós, mas também como a mãe que fica acima do Criador da matéria, aquela que intermedia o plano divino com o plano do mundo dos sentidos, aquela que faz a ponte. E lembram que na tradição católica ficou a imagem de Maria como a que, que intermedia para Deus? Que quando você precisa pedir alguma coisa, você pede para Maria? Não tem uma cultura popular no catolicismo assim? A Maria que faz o intermédio com Deus? Olha aqui. Não é sobre Maria, né? Gosto muito da Maria, mas estamos falando aqui da Senhora Sabedoria, da Mãe Divina, da Mãe Sabedoria Celestial que vem de Deus, mas mergulha na terra. E por isso é ela que está ali, tanto nos céus quanto na terra. E ela faz essa ponte entre as duas esferas. E a gente encontra essa ponte através do desenvolvimento da virtude. As mentes que buscam a virtude derramam sobre si a sabedoria e são capazes de erguer-se no caminho ou adentrar os pórticos desse templo. A imagem da sabedoria sentada no trono de Deus no céu e descendo à terra, e a sua identificação com a nuvem, surge no livro da sabedoria de Salomão. Aos santos deu a paga de suas pernas, guiou-os por um caminho maravilhoso. De dia serviu-lhes de sombra e à noite de luz de astros. Fê-los passar pelo mar vermelho, conduziu-os por águas caudalosas. Ela afogou seus inimigos e os vomitou das profundezas do abismo. E aí, é literal essa passagem? É simbólica? O que vocês acham? Quem afogou os inimigos, né? Que linguagem bélica. Mas provavelmente a gente está falando aqui dos inimigos arcônticos, dos vícios que a gente precisa vencer e derrotar. A imagem de Piste Sofia sobre a Piste Sofia, a sabedoria que tem fé que ela é capaz de retornar, também usa esse tipo de imagem, de vencer os arcontes, de passar por cima de suas cabeças, como lá no Apocalipse tem a imagem da mulher que pisa na serpente e é coroada depois, né? E dá origem à criança. Então a gente vê aí como todas essas imagens vão se interconectando, se relacionando, né? E a gente vê aqui, por exemplo, na Sabedoria de Salomão, que, Jane, me lembra que é esse que também tem um capítulo no Bardesanes. Bardesanes tem as Odes de Salomão, mas é esse mesmo, né? Também. O hino à sabedoria do Salomão não está lá, não. Só está as odes de Salomão. A Ah, tá. sabedoria de Salomão é outro texto. Sim. Mas é Mas semelhante. tá no mesmo contexto, né? É o Está mesmo no mesmo contexto. contexto e eu recomendo. Bardesanes É está muito em lindo. contato com isso. É, bonito, né? Bardesanes está em contato com esse tipo de texto lá na escola gnóstica de Bardesanes. Mas a gente vê então ela como aquela que guia os nossos caminhos. Me lembra muito uma imagem que os Rosa Cruzes usam muito, que eles vão correlacionar a mãe natureza. Mas aí, como o Alberto sempre gosta de lembrar, a mãe natureza não é é a mãe natureza, os passarinhos, as plantinhas, né? Tem isso também, eu gosto muito das plantas da natureza. Mas para os Rosa Cruzes, a mãe natureza é a mãe da physis, né? Do grego, que é aquela que dá origem a toda a natureza, incluindo a natureza divina. Então, existe a natureza vegetal, os animais, etc. Mas a natureza que, para esse sentido esotérico, para esse sentido da sabedoria, né, é a grande mãe de tudo que existe, né, a physis universal. E os Rosa Cruzes usam muito
Se vocês colocarem aí no Google, a primeira imagem que aparece é essa, que é o sábio que está seguindo os passos da natureza. É um quadro famoso de um pintor, Rosa Cruz, que escreveu livros também, que é a mãe natureza carregando uma lanterna, daquelas com vela antiga, Lamparina. uma lamparina, isso, caminhando no caminho com uma lamparina, e um sábio, a figura de um sábio, o arquétipo do homem sábio, indo atrás, né? Então, a sabedoria, ó, ela que guia por um caminho, ela dá sombra de dia e a luz dos astros de noite, ela que faz a gente seguir esse caminho, ela que faz a gente encontrar o caminho. Por isso que no Pis Sofia é a Pis Sofia que é a personagem que trilha o caminho, porque ao a gente falar do mito dela, da história de Pis Sofia, de como ela trilhou esse caminho de retorno, a gente aprende o caminho por nós mesmos, porque estamos falando da nossa alma também. Fala, Jane. E diz a voz do silêncio sobre o mesmo tema. Segue as regras que precisam ser seguidas e a natureza te abrirá de par em par as portas de todo conhecimento. E a natureza te terás por um amigo, né? Tem alguma coisa assim lá no Voz do Silêncio. E aqui tem uma referência ao passar o Mar Vermelho, né, e conduzir por águas caudalosas, né, e a gente lembra da passagem do Evangelho de Filipe, que cita os 72 nomes de Deus, e a questão da passagem pelo mar e da fuga da escravidão, que é deixar de ser escravo das paixões, deixar de ser escravo do mundo dos enganos, né, da realidade aparente. E aí tem toda a imagem do Moisés atravessando as águas do Mar Vermelho, porque ele abre as águas que envolvem a abóbada celeste na mitologia judaica, né? Tem esse envolvimento da abóbada celeste com as águas e tem o grande Leviatã, que é a última serpente, né? A serpente que não é alada, que não tem asas, que não é coroada pelo sol. É uma serpente ruidosa, né? No hino da pérola tem a serpente ruidosa. Então essa ideia de abrir as águas e passar, de vencer a serpente marinha, águas caudalosas, águas difíceis de passar. E é nesse momento de passagem que os inimigos se afogam. Os inimigos são aqueles que querem nos manter presos no cativeiro, que são os arcontes na mitologia gnóstica. E os vomitou das profundezas do abismo. Eu botei essa passagem porque me lembrou também a linguagem do Pis Sofia, que as piores ações que alguém pode cometer, que destroem a alma, essas almas terríveis vão ser vomitadas no dragão da escuridão exterior, as profundezas do abismo externo, e vão ser dissolvidas na escuridão. Tem essa linguagem, né, pesada aí dos infernos no Pis Sofia. E a gente vê que aqui no Sabedoria de Salomão tá bem de acordo também com a tradição gnóstica, ou vice-versa, né, claro, veio antes. Então, vamos para a próxima. Os versículos 5 e 6 ressaltam a universalidade cósmica da sabedoria, as suas origens primordiais no tempo e a sua onipresença no espaço e na criação. Eu gosto de parar para pensar nisso, né? A questão da universalidade da sabedoria e a onipresença, porque me dá muito uma sensação de que aqui não estamos falando, então, de um povo novamente, né? Acho que a gente não precisa reforçar isso, mas nesse mundo que a gente vive, até hoje o pessoal fica se achando o povo escolhido, ou que só aqueles daquela religião vão ser salvos, mas aqui não, a sabedoria ela é onipresente no espaço, e ela é universal, no verdadeiro sentido universal, não de uma igreja universal, né? Católico quer dizer universal também. Mas ela está em todo lugar. A sabedoria preenche toda a abóbada celeste. Não é só o meu país, não é só quem pertence à minha religião. Mas cada pessoa vai encontrar ela a sua forma. A sabedoria rodeou a abóbada celeste e caminhou nas profundezas do abismo. Já vimos isso, mas é porque bem a linguagem gnóstica é essa. Então, estou reforçando. A figura de Sofia é totalmente essa, né? Essa imagem aqui é uma imagem. Agora eu não sei se eu peguei dos católicos ou dos Rosa Cruzes. Mas nos Rosa Cruzes tem as escadarias. Olha, são 7 degraus. Quem gosta de simbologia aí. Temos 7 degraus até chegar à sabedoria.
O seu domínio total expressa-se em 4 dimensões polares que enquadram todo o universo, verticalmente, os 2 extremos do céu e do abismo, e horizontalmente, os 2 elementos do mar e da terra. É só para mostrar que ela abarca todo o mundo. E daí também a imagem da cruz, né? Apesar de sua onipresença e universalidade cósmica, a sabedoria procurou um lugar específico onde pudesse habitar, num lugar de repouso. Qual é esse lugar específico que a sabedoria procurou para poder habitar em repouso? Qual é? A Senhora Sabedoria, infinita e eterna, orgulha-se do seu governo absoluto sobre o universo, no espaço e no tempo. No entanto, a sua ilimitabilidade não a satisfaz, e ela deseja estabelecer a sua morada entre um povo particular, limitando-se a si mesma pelos limites do tempo. Olha aqui a descrição da Sofia. Ela estava no 12º éon, ela fazia o intermédio com o mundo de baixo, com o abismo, com as águas. Mas ela ficou com uma vontade muito grande de limitar a si mesma. Daí a ideia da queda da Sofia, né? Isso já estava na literatura sapiencial. A ideia de que a sabedoria quis limitar a si mesma e fazer morada particular nos limites do tempo e da finitude. Acho bacana, Laia, essa ideia de ela querer conhecer os limites do tempo. Isso me fez pensar na gente mesmo, como a gente É. se exige da gente mesmo, né? Quer nos testar. Como a gente se testa para ver se a gente dá conta. É muito interessante. Quero viver essa experiência aqui da vida, ver o que sai disso. Não basta ficar só olhando lá de cima, a gente tem que viver a experiência da vida. Mas a ideia de que ela se limitou a si mesma por um desejo de estabelecer uma morada, eu achei bonita e muito condizente com o que a gente tem visto nos gnósticos, né? O verso 9 interrompe a descrição do movimento através do espaço da sabedoria e volta-se para a esfera do tempo, afirmando que pela sua existência desde o princípio, que ela existe desde, está com Deus, né? Igual o Logos está com Deus, a sabedoria está com Deus. Ela existe desde o princípio até o fim da criação. O reino da sabedoria sobre a esfera temporal é total, assim como seu reino sobre a esfera espacial. É só essa ideia, novamente, da onipresença da sabedoria no mundo. Criou-me antes dos séculos, desde o princípio, e para sempre não deixarei de existir. É uma passagem que está sendo citada. O verso 10 retoma a jornada da Senhora Sabedoria e a conclusão do seu processo de Tsim-Tsum, as dores de parto, né? As contrações que dá nascimento, à medida que ela se instala no tabernáculo. Aí tem uma notinha aqui. O conceito judaico de Tsim-Tsum descreve uma especulação metafísica acerca do processo da criação da realidade. Nessa especulação, o ser divino contraiu a sua infinitude, nas contrações do parto, por isso a referência, para dar lugar a um espaço conceitual finito. A percepção relativa comum aceita a existência das coisas apenas por causa dos seus limites, né? A gente vê as coisas através dos limites, dos nomes que a gente dá para elas, da aparência que elas têm e da relação que elas têm com o mundo finito, material e transitório, certo? Então, essa ideia de que o divino se contrai e se limita-se a si mesmo para dar nascimento à existência finita, à existência relativa, à existência do mundo dos mortos, segundo a tradição gnóstica. Mortos porque são sujeitos à morte, porque são sujeitos ao tempo, né? Ben Sirá 24:15 faz eco aos odores e fragrâncias de especiarias e óleos presentes no Cântico dos Cânticos, acentuando assim a sua insinuação erótica. Então aqui a gente volta para o tema de que a sabedoria veio ao mundo, se escondeu entre nós, ou dentro de nós, e ela se insinua para nós de uma forma quase erótica, com beleza, com fragrâncias, nos chamando, clamando para ser desposada, né? O cântico menciona logo de início a fragrância dos bons ungüentos da amada, e aqui voltamos à linguagem da câmara nupcial gnóstica. Ele é para sua noiva a montanha de mirra, a colina de incenso, né? Tem várias descrições, é um texto muito bonito.
A Senhora Sabedoria se estende pelo mundo como as plantas e flores belas e perfumadas. Isso me lembra muito, sempre, né? É vício meu, né? Me lembra muito o Plotino quando ele fala da beleza no mundo. A importância da gente perceber a beleza do mundo como um reflexo do belo divino. E quando a gente encontra a beleza no mundo, a gente se reconecta àquilo que é belo em nossa alma. E que a maior de todas as belezas é o desenvolvimento da virtude. Mas começa com a apreciação do belo no mundo. Então, aqui a gente também tem, na literatura sapiencial, a ideia de que a sabedoria é bela, como as plantas e flores perfumadas, e ela se estende por todo o mundo com essa beleza. E aí, na tradição gnóstica, a gente encontra bem timidamente essa ideia, mas eu acredito que a gente possa fazer essa leitura, a ideia de que a sabedoria senta-se acima do demiurgo e ela que vai passando as impressões do mundo divino para que ele seja capaz de copiar. Então, tudo aquilo que é belo, que vem do plano divino, é ela que transmite para a matéria, enquanto o demiurgo é só aquele que é capaz de botar a mão na massa e fazer acontecer. Mas a imagem harmônica da beleza que a gente vê no mundo vem através desse soprar da sabedoria no ouvidinho dele. E aí mais um trecho aqui. O banquete da Senhora Sabedoria. Vinde a mim todos os que me desejais. Fartai-vos de meus frutos, porque a minha lembrança é mais doce do que o mel. A lembrança da pronóia também a gente vai encontrar nos textos gnósticos. Aquela que clama por ser lembrada, por ser desperta, por ser desposada, porque aí a gente tem o caminho de retorno. As odes de Salomão, que aí, né, vai ter muita relação com o Bardesanes, um gnóstico da região siríaca e dessa, né? São uma coleção de hinos judaicos cristãos que datam do primeiro século. Então, no primeiro século tem essas odes de Salomão, judaicos cristãos. No século II, o Bardesanes vai usar muito isso no gnosticismo da sua escola lá em Edessa. Tratam predominantemente do amor de Deus pelo fiel e do fiel por Deus. Esse amor concretiza-se numa união entre o amante humano e o seu amado. O homem, através da união com o Filho, também se torna um filho de Deus, participante da imortalidade. Então, a gente, através da força do amor e da vontade da gente se tornar como o Filho, nós participamos, então, da imortalidade. Que os gnósticos vão dizer que é a nossa capacidade de nos tornarmos Cristos. Através da união, na câmara nupcial do nosso coração, rei e rainha são capazes de produzir o Filho, nós nos tornamos o Filho e, portanto, nos tornamos vivos e, portanto, aquele que bebe da boca do ensinamento de Jesus não provará mais a morte. É assim que está lá no Evangelho de Tomé. Quem descobrir, né, o significado desse ensinamento não provará a morte, se tornará um vivo. Isso que também está nas odes de Salomão. Através da união com Deus, nós nos tornamos participantes da imortalidade divina. Sempre o tema da união, né? Eu fui unido a ele porque o amante encontrou o amado. Porque eu amo aquele que é o filho, eu me tornarei um filho. Aqui é Bhakti Yoga, a devoção, Guru Yoga, buscar tornar-se como o mestre. Tem bastante disso na tradição cristã também. Na verdade, aquele que está unido àquele que é imortal, verdadeiramente será imortal. Plotino vai dizer, neoplatonismo agora, Plotino vai dizer, quando a gente contempla o sol, nós nos tornamos como o sol. Aquele que contempla o que é imortal, torna-se imortal. Contemplar aqui na tradição mística é unir-se, não é olhar, não é eu olhando uma coisa fora de mim. É eu me abrir para essa realidade divina ser derramada em mim e me transformar nela mesma. É uma experiência de união total. Mas aqui a gente está nas odes de Salomão. O amado assume a forma humana para unir-se à humanidade. É tão bonito isso, eu acho tão bonito esses textos, gente.
Ele tornou-se como eu para que o receba. Em forma, ele foi considerado como eu para que pudesse colocá-lo. Então, a ideia do Deus que se fez vivo no mundo, da emanação divina no mundo, a imagem do homem divino presente em nós, aquele que se torna como eu, e eu me abro para recebê-lo, e ele entra em mim e eu me transformo nele. Tem alguns mistérios aqui sendo descritos. Esse amor vivificante é expresso numa linguagem nupcial, através de um abraço ou beijo sagrado entre o ser humano e o divino, dando vida imortal ao humano através do Espírito Santo. E a vida imortal abraçou-me e beijou-me. E naquela vida está o Espírito que está dentro de mim, e não pode morrer porque é vida. Aqui é a citação de uma das odes de Salomão, que inspirou alguns grupos gnósticos. Vamos ver essa de novo, é bonita, ó. A vida imortal abraçou-me e beijou-me. E naquela vida está o Espírito que está dentro de mim. E não pode morrer porque é vida. Qual é uma das principais personagens do mito gnóstico? A Zoe, que Zoe. significa vida. E a vida é a parceira do Adão celestial, do Adão desperto pela gnosis. A vida abraça e beija. E na vida está o Espírito que está dentro de mim, porque a Zoe foi tirada de dentro de Adão no mito gnóstico. Ela está dentro de nós. E ela não pode morrer, ela não pode ser atacada pelos arcontes. Eles perseguiram ela no paraíso, mas ela nunca foi capturada. Está lá no mito gnóstico, porque ela é vida. E a vida não pode ser subjugada pelos vícios, porque a vida divina pertence ao Espírito. Então, por isso que ela é imaculada. Quem é a Virgem Imaculada? Aí a gente vê como a parte espiritual, da simbologia espiritual dos ensinamentos de Jesus foi se densificando, ficando cada vez mais material, tosca e virando um dogma de outras coisas, que não é o que o ensinamento dizia. Em outra instância, as odes de Salomão descrevem a união em termos nupciais. De novo, eu lancei sobre eles o jugo do meu amor, como o braço do noivo sobre a noiva. Também é o meu jugo sobre aqueles que me conhecem. Então, o amor é como o braço do noivo sobre a noiva. E aí no Evangelho de Filipe a gente tem esse casamento que eu estou falando é como o casamento na terra, mas a gente tem que ler de outra forma. Não estou lembrando literal a passagem, mas lembram que ele está fazendo esse jogo com as palavras. Da mesma forma nas ordens de Salomão, a ideia do amado, do amante, do noivo, da noiva, do abraço e do beijo sagrado, da transmissão de uma sabedoria oculta e mistérica e de um espírito, um sopro espiritual que transmite através de um beijo e de uma união e de um abraço. O abraço do espírito com a alma. Se une e aí, quando se une, nada mais será capaz de separar porque venceram os arcontes. Nenhum arconte separa espírito e alma que conseguiram se reunir. Aí está o casamento indissolvível, né? Indissolúvel. As odes de Salomão descrevem uma união mística entre Deus e o fiel, através da figura mediadora do Messias. Então, o Messias, como aquela presença divina que vem ao mundo e que é capaz de fazer essa união acontecer. Essa união tem lugar na câmara nupcial, entendida nesse contexto como sendo o templo espiritual e o paraíso, entre aspas, né? Nessa câmara nupcial, barra templo, barra paraíso, correntes de águas vivas e fontes de leite e mel procedem dos lábios do Senhor, tocando nos lábios dos seus amados, matando a sede e concedendo-lhes vida eterna. É uma transmissão teúrgica de um poder divino. É uma transmissão do divino. Mas quem transmite?
Na prática, no mundo, é um mestre iniciador, o hierofante. Ele transmite a iniciação. Mas o que é transmitido mesmo é o toque do divino na nossa alma. É como se Deus nos beijasse e nós nos tornássemos unidos. Então, a linguagem sempre vai ser a linguagem do amor. Seja na tradição judaica, seja na tradição gnóstica, ou na tradição grega, também temos a questão do eros, é fundamental, a união, o amor dos deuses, né? E quando toca os lábios do amado, a gente mata a sede e recebe a vida eterna. E aí Jesus fala, a água que eu te darei de beber matará a sua sede, lá para Samaritana na Bíblia, né? E a ideia dos lábios que transmitem a sabedoria. E aquele que beber de meus lábios se tornará como eu. O título desse trabalho, diz aqui o autor da dissertação de mestrado, ele está voltando. O título do trabalho é A Câmara Nupcial como Chave Hermenêutica do Evangelho de Tomé. Então, pelo título, ele está pressupondo que a Câmara Nupcial, como expressão textual, como elemento simbólico e como conceito filosófico, antropológico e teológico, reúne por si só o princípio interpretativo fundamental do Evangelho de Tomé. Eu achei interessante essa premissa dele. Ele está dizendo, olha, quase Todo o tudo que está resto sendo... gira em torno. O objetivo de tudo que está sendo ensinado é permitir ao discípulo acessar a experiência da Câmara Nupcial. Todos os ensinamentos aqui perpassam, são permeados pela ideia de uma união divina, uma união sagrada. Né? O hieros gamos, né? Que tem lá nas outras tradições, o casamento sagrado, que é o divino com a alma. E a alma com o amado. O Cristo em nós, né? Faremos aí alguns paralelos. Mas o Evangelho de Tomé, ele fala de câmara nupcial, ele fala bem pouco, está nas entrelinhas. Está na ideia do beijo, como uma transmissão, está na ideia da importância de dois se tornarem um, está na ideia de que só aqueles que são um serão salvos. Mas logo depois do Evangelho de Tomé, vem o Evangelho de Filipe. E aí ele vai falar, com todas as letras, da câmara nupcial, da união de homem e mulher, do rei e da rainha, do nascimento da criança mística, né? Que não é ter filho, é outra coisa. E aí a gente vê que, talvez tenha fundamento aqui no que esse pesquisador está fazendo. Né? Perceber a leitura de todo o Evangelho de Tomé como uma chave hermenêutica, que a base dessa chave é entender que parte central do ensinamento de Jesus e do ensinamento gnóstico é a compreensão dessa câmara nupcial. Por isso que eu estou batendo de novo nessa tecla, a gente já teve vários estudos aqui sobre isso, cada vez surge um material novo, então eu trago para vocês, porque é fundamental a gente entender o que significa câmara nupcial na tradição cristã, que na igreja virou um negócio materialista, na tradição gnóstica, para a gente realmente tentar acessar o ensinamento de Jesus. E daí o perigo da gente entender errado o que é essa câmara nupcial. Entender isso como uma prática, né? Física que eu tenho que fazer com a minha parceira para isso, me reprimindo para isso, para aquilo, como tem algumas seitas aí. Mas vejam que nada disso que é dito por aí no século XX, ou que é dito na igreja como casamento indissolúvel, tem a ver com essa literatura de sabedoria. E tem a ver com o simbolismo profundo, belo e espiritual que é dado nessas entrelinhas, às vezes explícitas e às vezes não tão explícitas, no ensinamento de Jesus sobre essa união mística. Então, a câmara nupcial é, sim, uma chave hermenêutica fundamental para a gente entender os gnósticos. Isso a gente volta e meia retorna a ela, né? E aí o autor aqui comenta, né? Existem duas referências à câmara nupcial explícitas nos 114 ditos do Evangelho de Tomé.
A primeira encontra-se no Logion 75. Jesus disse: há muitos que estão junto à porta, mas os unificados, ou mônacos, em grego, mona, né? Mônacos, aqueles que se uniram, são os que entrarão na câmara nupcial. Muitos estão na porta, estão ali batendo a porta, estão em busca de um caminho. Mas aqueles que efetuaram a união mística, estou usando a palavra mística aqui no sentido espiritual profundo, tá, gente? Aqui, mística não é cristais, incenso, jogar tarô, nada contra o tarô, os bons incensos, mas não é isso. Estou falando da experiência unitiva da alma, mística nesse sentido como uma experiência espiritual. É que hoje em dia mística é qualquer coisa, né? Até o jovem místico, que não é muito místico. Mas então, há muitos que estão junto à porta, mas só aqueles que têm essa experiência de união que entrarão, de fato, na câmara nupcial. E no Logion 104, Jesus diz: disseram-lhe, vem hoje para que oremos e jejuemos. Jesus disse: qual foi o pecado que cometi ou em que é que fui vencido? Só quando o esposo sair da câmara nupcial, então que se jejue e que se ore. Então você tem que ter o processo. Ele está falando que tem uma etapa. A gente já estudou o Evangelho de Tomé, só para lembrar a gente que tem essas passagens que se referem, sim, à câmara nupcial no Evangelho de Tomé. Essa imagem aqui, gente, vamos focar na imagem agora, que ela é muito legal. É daquele livro Símbolos Secretos dos Rosa Cruz. Esse é um livrão, tem na casa do meu pai, mas eu já vi que outras pessoas têm. É um livrão gigante, assim, de capa azul, que tem várias imagens das imagens Rosa Cruzes dos séculos antigos. Tá? São imagens 1700. xilogravuras, né? Como é que é? É xilogravura que era o nome? Acho que é. Eles faziam na madeira, tinha esculpido, detalhe por detalhe, as primeiras gráficas modernas do mundo, né? E aí tinham várias imagens, desde o século 17, 18, 19, tinha muito disso. E essa é uma delas, que eu já usei aqui várias vezes, então só para a gente olhar um pouquinho. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas vejam que a mulher aqui é a jovem Jungfrau Sofia. Então, continuamos falando da Sofia. A linguagem dos Rosacruzes não é a mesma linguagem dos gnósticos, mas talvez as almas que foram gnósticas e sobreviveram às perseguições da Inquisição e da Idade Média ressurgem, alguns, como Rosacruzes também, porque estão falando de cabala cristã, de hermetismo egípcio e de alquimia. E a figura central para eles é a Sofia. E a Sofia está acima do mundo, com um sol na cabeça, e ela possui em seu ventre uma criança. Então é a mesma simbologia, né, que está sendo usada. Claro que às vezes as interpretações mudam, né? Não vamos passar um rodo em tudo e dizer que é tudo igual, mas só para a gente perceber que a Sofia continua sendo importante em outros grupos espirituais à medida que os séculos avançam. Né? Porque no Ocidente, com a igreja e com as perseguições, muito da tradição gnóstica original teve que se esconder e assumir outras roupagens para não ser destruída. Pelo menos assim eu entendo. Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo. Então, o autor aqui ele focou no termo mônacos. Esse mônacos é o mesmo termo grego que vai dar origem ao monastério, ou o monge. É aquele que é solitário, né? Aquele que se fica sozinho. Mas aqui é o mônacos, que também tem a ver com a mônada, aquilo que é a unidade em nós. Né? Então, podemos afirmar que o termo mônacos, traduzido por unificado, então, aqueles que se unem, aqueles que se tornam unificados, não é o casal que se une, aí esse pode passar na portinha. Não, aquele indivíduo que se torna ele unificado, entra na porta. Então, traduzido por unificado, esse termo revela perfeitamente a mensagem de Tomé. Nesse evangelho, entrar na câmara nupcial é o mesmo que entrar no reino dos céus.
nos evangelhos canônicos, né? Ao entrar na câmara nupcial, o leitor entrava no lugar da salvação, da união, o lugar da vida. Por isso que lá no Evangelho de Tomé também tem essa passagem que Jesus fala que existe a mãe que lhe deu o corpo, mas que a mãe que lhe deu a verdadeira vida, com V maiúsculo. Então, o nascer da vida é o entrar no reino. E por isso, as crianças que entram no reino, aquele que nasce novamente, o segundo nascimento, etc. O Evangelho de Tomé, ao contrário dos evangelhos canônicos, não parte do pressuposto que o problema existencial seja o pecado original ou a necessidade de alcançar arrependimento para alcançar o reino dos céus. Então, não tem nada a ver com Nenhum os dos canônicos textos desse. gnósticos, né? Não tem nada de pecado original, se arrepender, se sentir culpado, aceitar a autoridade da igreja, do Cristo. Acho que a Não. gente até pode pensar no pecado original, entendendo o conceito de pecado real, Um e erro que original o erro original teria foi a sido ignorância. tropeçar e se jogar no mundo sem estar preparado. Em Tomé, o problema da existência humana é a sua desintegração existencial, uma identidade dividida em constante conflito interior e exterior. Nesse evangelho, o problema da humanidade é a sua eterna visão, não, é a sua eterna divisão. Então, o problema da humanidade qual é? É a divisão. Alguém já ouviu falar na heresia da separatividade, que tem em outro texto? A divisão, constante geradora de conflito, é responsável por um estado de ausência de gnose. Gnose aqui entendida como a percepção do divino na consciência. Então, com a divisão, a gente deixa de ter sabedoria, a gente se sente apartado da realidade divina, a gente se sente muito cheio de si mesmo, como o Yodabaô lá no mito, e a gente não percebe o divino na nossa consciência. E aí isso gera um estado de queda e embrutecimento da alma. A pessoa que transcende essas divisões interiores e alcança o verdadeiro significado das palavras de Jesus, alcança a imortalidade e não experimenta a morte. Essa é a proposta gnóstica. Não é terceirizar a salvação, é a gente compreender os ensinamentos de Jesus e, através desse conhecimento salvífico, a gente se torna imortal e não pertence mais ao mundo da morte. E isso, como a gente viu já no Evangelho de Filipe, é uma ressurreição que se dá em vida. E quem não alcança a ressurreição em vida não alcançará depois de morto. É uma nova espécie de ser humano espiritualizado, que se tornou como Jesus, pois entrou na câmara nupcial e bebeu de sua boca. Ao beber de sua boca, uniu-se a ele e tornou-se deificado. Para enquadrarmos melhor esse pensamento, é justamente a ação que ocorre na câmara nupcial que nos revela o outro lado da mensagem do Evangelho de Tomé. Mas aqui, ó, no início desse trecho, tão bonito, né? Quando nós bebemos da boca do Cristo, nós nos tornamos deificados. Na tradição grega, nos cultos de mistério, tem muito disso também. A ideia do êxtase divino, ou da recepção dos deuses dentro de nós, é um processo de deificação de nós mesmos, né? Até as palavras como o entusiasmo, que é a ser preenchido com teos, entusiasmos, tem a ver com teos, entus, teos, o Deus que nos preenche. Então a gente fica exaltado, entusiasmado. Essa é a mesma energia que a gente vê aqui na tradição sapiencial e gnóstica. Beber-se da boca e se tornar deificado, se tornar entusiasmado com o divino dentro de nós. E isso é uma experiência de elevação espiritual. Para começar, a realidade de uma deificação é completamente absurda nos evangelhos. Ele está falando. Ele está só argumentando. Eu achei bom o argumento, eu trouxe para vocês. Para começar, para começo de conversa, a realidade de uma deificação é absurda nos evangélicos canônicos. Nos canônicos, nós somos a criaturinha pequena,
A criatura é criada por Deus. Deus é grande, nós somos pequenos. As E catedrais são tementes a Deus. tementes a Deus e obedientes, porque se desobedece é expulso do paraíso. As catedrais são enormes para mostrar como a gente é pequenininho, certo? Então, a ideia de deificação, de tornarmos-nos divinos, é absurda na interpretação canônica. Para além disso, a finalidade do discípulo entrar na câmara nupcial é o retorno ao paraíso original. Ou seja, em Tomé, ou na tradição gnóstica que é expressa no Evangelho de Tomé, o discípulo tem um objetivo: restaurar em si a imagem divina que perdeu, uma imagem primordial, unificada e deificada. Veja essa ideia do restaurar em si a imagem divina que perdeu, aquele antropo celestial, aquele homem primordial, aquela unidade divina que foi separada. A gente perdeu, mas ela ainda está em nós. Então a gente só precisa restaurar. E isso é o processo da gente se tornar divino, não com o nosso ego, personalidade, mas com aquilo que há de mais puro e espiritual em nós. E ainda temos a crença de regressar ao início, ao tempo antes do tempo, ao paraíso. Ou seja, quando a gente restaura a imagem do Deus em nós, nós também temos essa ideia do regresso ao paraíso. Que é a casa do Pai, né? Que é a Não. casa do Pai, que no mito da Numa pérola é o interpretação. recebimento da veste e o retorno ao reino do Pai no Oriente. Né? Nos evangelhos canônicos, eu gostei que ele vai comparando e fica bem didático para gente. Nos evangélicos canônicos, o discurso assume os contornos apocalípticos e escatológicos do fim dos tempos, da próxima vinda do Cristo que vai voltar, a ideia do julgamento, e uma ânsia por cada discípulo entrar numa época em que o mundo existente cessa e um novo reino instaurado por paz e justiça beneficia os justos e castiga os ímpios. Temos aqui duas teologias opostas. Uns sonham em entrar no paraíso nessa vida, porque para eles não existe final e nem desfecho absoluto. Para eles existe uma iluminação interior, a percepção do reino do Pai da Luz entre todas as coisas. Estão de passagem por esse mundo enquanto buscam entrar na câmara nupcial. Então, esses são os gnósticos, que eles querem buscar hoje. Eles não estão esperando que alguém venha no futuro e resolva tudo. Nós buscamos hoje. Estamos de passagem no mundo enquanto a gente busca a câmara nupcial. A finalidade da união mística não pressupõe obrigatoriamente a deificação ou divinização da alma, tornando essa alma semelhante à alma de Jesus, né? Que Jesus é tido como o exemplo a ser seguido. Né? A união que ocorre dentro da câmara nupcial no Evangelho de Tomé pressupõe, sem qualquer sombra de dúvida, esse fenômeno. O conceito de deificação em Tomé, no interior da câmara nupcial, está mais orientado para a deificação, e esta deve ser entendida de uma forma mais segura, como um processo de iluminação gnóstica. Então, o que os gnósticos estão buscando? A iluminação. Com isso, refiro-me à aquisição de gnose, se entendermos que a gnose é o verdadeiro conhecimento de Deus, e o verdadeiro conhecimento da identidade de si mesmo. Então, faz sentido pegarmos na nossa leitura inicial, Jesus disse: quando fizerdes de dois um, e fizerdes do interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, de modo que façais o masculino e o feminino num só, para que o masculino não seja masculino, nem o feminino seja feminino, quando fizerdes olhos em lugar de um olho, e a mão em lugar de uma mão, e um pé em lugar de um pé, uma imagem em lugar de uma imagem, então entrareis no reino. Isso está no Evangelho de Tomé. Então, Jesus está ensinando no Evangelho de Tomé. Quando que a gente entra no reino? Quando fizerdes de dois um. Quando você acabar com essa polaridade. Interior, exterior, acima, abaixo, masculino, feminino. Retornar tudo a uma unidade. A um senso de que não há mais separatividade em nós. E aí a gente entra no reino. A concepção da queda como uma separação, aí a gente vai do particular para a cosmogênese, para a cosmologia, para o mito. O macro, o micro e o macro.
a experiência pessoal, e a história que é contada como a grande criação humana que reflete essa experiência pessoal. A concepção da queda como uma separação encontra-se presente no mito de criação valentiniano e nas exegeses filosóficas helenistas ao mito da criação do Gênesis. Para Tomé, a recuperação da unidade primordial é a tarefa-chave para o discipulado do eleito. Então, o que é o discipulado, ou o caminho espiritual para os gnósticos? A recuperação dessa unidade primordial, essa é a chave. Quanto à segunda esfera da queda para baixo, esta relaciona-se com o espírito descer ao corpo humano, como Jesus afirma. Eu, no entanto, maravilho-me com isso. Como que essa grande riqueza, o espírito, ficou nessa pobreza, a matéria morta? Isso relaciona-se de forma explícita com a queda de Adão e sua morte. Encontramos aqui uma concepção da queda humana com implicações mundanas para o ser humano. Contudo, importa dizer que nada disso está explicitamente associado ao conceito de pecado. Não tem papo de pecado aqui, é um conceito filosófico, um tópico pouco presente nesse evangelho, que não fala de pecado. A causa da queda é um mistério sem qualquer explicação. E é como a gente falou em outro encontro nosso, a gente pode pensar, acredito eu pelo menos, que há pequenas uniões, pequenas experiências breves de união, que na tradição oriental eles vão chamar de samadhis, né? As experiências de união. Mas aos poucos aquela união vai se fundindo a alma e parece que há também uma grande união. Então tem o batismo na água, o mergulhar, o beber, o receber o toque, o comer o corpo, né, a Eucaristia. Uhum. Mas tem um momento que a união ela é final. E é esse momento o Evangelho de Tomé vai comparar com o conhecer a si mesmo, porque ele é uma ênfase do Evangelho de Tomé. Aquele que conhece a si mesmo conhece o todo e percebe que o reino de Deus está em vós. Né? E ao conhecer a si mesmo e efetuar essa união e se tornar um, ele é capaz de entrar finalmente no reino de forma mais definitiva. Né? Pelo menos percebo assim. Sim, sem dúvida. E é deificado, eu acho essa coisa muito importante, porque nada dessas pequenas uniões são apenas pequenas uniões e tal, mas o deificado Oi? São gostinhos, dá um gostinho. São gostinhos, exatamente. Né? Vai batizado, bacana. Né? E água, bacana, tudo crismado, todas essas etapas, e até mesmo que Jesus vai colocando e tal. O Evangelho de Tomé ele chega a esse ponto de vai ser deificado, quer dizer, é além da união mística, passando pela Câmara Nupcial. Muito bom, boa sacada aí do nosso. E que aí é que nas tradições de mistério, Carlos, aproveitando o que você está dizendo, nas tradições de mistério e na tradição neoplatônica, eles vão comparar isso com o tornar-se aquilo que você contempla. Você se transforma no seu objeto de contemplação. Você deixa de ser um sujeito olhando alguma coisa. Você se torna o divino que você contempla. É isso que aí o Plotino vai falar da busca do um. É essa força que permeia todo o cosmos e está em mim e está em você. E que quando unida a Cristo não é masculino e feminino. É uma coisa só. É o Logos, sabedoria. Com a potencialidade da dualidade. O autor aqui dessa dissertação, ele vai começar a correlacionar o Evangelho de Tomé com o contexto histórico dele. Que é isso o Alberto faz muito bem no livro que o Silvano está citando, que é o Bardesanes e os Hinos de Tomé. Porque o Evangelho de Tomé ele foi de um contexto ali do reino de Osroene, que vocês já viram lá, que é o primeiro reino cristão que existiu, muito antes de Constantino e Império Romano, e o reino de Osroene, que fica ali ao nordeste da Síria, para cima e para leste da Síria, era um local de passagem do reino dos Partas, né, antiga Pérsia, e dos Seleucidas e tal, mas bom, isso é história, mas eram grupos de língua árabe, grupos judaicos mais tolerantes e grupos de judaísmo helenizante. Né? Então, ali tinha grego, tinha árabe, tinha a Rota da Seda. Então, era um local onde floresceu essa tradição de Tomé, o Evangelho de Tomé, os Atos de Tomé, onde não havia perseguição de Império Romano,
né? Os romanos chegam lá depois do ano 200, então, e o Evangelho de Tomé é antes do ano 200, né? Então, não tinha perseguição de romanos e não tinha essa ênfase no Jesus sacrificado, não tinha essa interpretação. Jesus aqui, para o autor dessa dissertação, e eu concordo com ele, que também é a ênfase que o Alberto dá no livro, Jesus aqui é um mestre de sabedoria, bem no estilo oriental, que dá sentenças e ensinamentos de sabedoria que a gente precisa desvendar e viver na prática, né? A experiência da prática filosófica, a filosofia como um meio de vida e a espiritualidade como um caminho a ser trilhado e buscado, né? E isso tudo vai falar sobre essa busca da alma e da sabedoria e da união e do retorno ao divino, que não é longe de nós e nem é um lugar que a gente vai depois de morrer, mas esse divino que está em nós, pertence, mas está sufocado ou adormecido e precisa ser reencontrado ou reunido, né? Por isso que a ideia da união é tão bonita. E aí o autor aqui ele vai comentar como esse ambiente cultural e intelectual do surgimento do Evangelho de Tomé e desse gnosticismo escrito em aramaico siríaco, e a gente coloca o Evangelho de Filipe, que nós temos estudado aqui também nesse ambiente siríaco. Há autores acadêmicos que consideram que o original do Filipe, por ter algumas palavras de linguajar aramaico, ele era, antes de ser grego, ele foi escrito em aramaico siríaco, então o mesmo ambiente. Esse ambiente é um ambiente rico em grego, em trocas culturais, não tem perseguição de romanos até então, portanto, não tem nenhuma figura de uma igreja ortodoxa fundamentalista aqui sendo criada, só surgiu depois. E é um ambiente muito rico de grupos judaicos helenizados, que estavam lendo a Septuaginta em grego, que liam Platão, que liam filosofia. O próprio livro aí do Bardesanes está bem explícito a ligação do Bardesanes com o estoicismo. Então, essa relação mais amiga, mais amigável com a filosofia, também facilita a gente entender essas passagens do Evangelho de Tomé também como passagens de filosofia prática e também como passagens de sabedoria que cada um de nós precisa colocar em prática, né? Não são passagens de uma igreja que quer transferir um dogma ali, um credo que eu tenho que acreditar. Não, são passagens para que cada um de nós coloque em prática essa busca de sabedoria. Fala, Jane. Acho muito bacana isso que tu está dizendo, porque eu acho que a gente vai entendendo melhor o contexto. É a partir do final do século II que começa a haver essa ruptura dos cristãos de um lado e os cristãos do outro lado. Como a Laia tem enfatizado, o cristianismo que existia era o que a gente chama de gnóstico. A igreja vem, se forma e impõe aquilo que ela vai dizer, nós somos a igreja, o resto é herege. Né? Aí faz uma limpeza geral, assim. Varram eles da terra. A partir dali começa a haver esta ruptura. Então, eu acho que isso vai se espelhar também nas relações interpessoais. Eu acho que o livro do Bardesanes ajuda muito a entender isso, que não eram essa ruptura como a gente vê hoje. Tinha os da igreja e os contra a igreja. Né? Ou melhor, os pagãos e os cristãos, os hereges e os ortodoxos. Isso não era assim naquela época. Havia um diálogo entre eles. Tanto que há alguns dos personagens que, inclusive, a Icár absorveu para dentro dela, como sendo padres da igreja, que eram, na verdade, neoplatônicos, eram heréticos, né? Eram pagãos, eram de outras tradições, mas ela absorveu e vestiu-os de forma que eles pudessem ser conhecidos como membros da instituição que ela formou. Infelizmente, eu acho que isso se espalhou na sociedade e criou essas rupturas, porque parece, estudando, que estoicismo, hermetismo, neoplatonismo e cristianismo que existia original, conversavam, o judaísmo, a cabala, conversavam entre si. Era bacana, né? Me parece. Era bacana. Saudades. Concordo.
Eu vou terminar agora com só as próximas passagens, porque eu quero deixar um ar de filosofia aqui para a gente finalizar hoje, tá bom? Então, vamos só aqui lembrar, então, esse contexto que a gente está falando dos gnósticos do Evangelho de Tomé e do de Filipe, né, consequentemente, e essa relação com onde esse texto está circulando, onde ele está sendo copiado e ensinado. E a relação com os judeus helenizados, né? Eram várias interpretações, e aqui ficou estranha essa frase. Há duas obras da altura Timeu e Fedro. Bom, Timeu e Fedro são obras de Platão, e haviam várias interpretações para o Timeu e o Fedro. Alcino, que é um platonista, listou 4 motivos. As almas seguiam seu turno numa sequência numerada. O motivo das almas descerem aos corpos. Conectei agora. Por que as almas descem aos corpos? Né? No ambiente intelectual de Tomé existia um número de opiniões sobre o assunto. Várias correntes de pensamento tentaram explicar por que as almas desciam aos corpos. Usando o Timeu e o Fedro, que são obras de Platão, tem várias interpretações. O Alcino listou 4 motivos. As almas seguiam seu turno numa sequência numerada, ou pela vontade dos deuses, pela intemperança ou pelo amor do corpo. O corpo e a alma têm uma afinidade entre si, como o fogo e o asfalto. Outro documento da mesma época, sobre a alma do Jâmblicos, o Jâmblico é mais para frente, né? Não é meio da época. Discute vários relatos das atividades que induzem a alma a descer, apresentando as seguintes: uma espécie de desejo por independência. Isso é Jâmblico citando Plotino. Como é que é no mito gnóstico, gente? Por que a Sofia desceu? Que ela quis criar por si mesma. Olha o desejo de independência. Aí vão dizer que neoplatonismo não tem nada a ver com gnosticismo, tá? O voo de Deus, segundo Empédocles, né, que ele quis voar e descer ao mundo. E o resto consiste na mudança, Heráclito, desarranjo e desvio, né, os gnósticos como uma queda. E julgamento errado do livre-arbítrio, segundo Albinos, que também é da linha filosófica. O mundo é retratado no Evangelho de Tomé. O mundo é retratado no Evangelho de Tomé como um cadáver. O mundo é um cadáver. Como que tamanha grandeza veio habitar em tamanha pobreza? É uma passagem do Evangelho de Tomé, implicando uma ideia de morte. Jesus ridiculariza a ideia de o reino ser parte desse mundo, no ar ou no mar, e que Jesus lançou fogo sobre o mundo. E no João 16 ele repete a ideia, acrescentando espada e guerra, em trazer fogo e espada, né? E o reino de Deus não está no céu, nem no mar. Onde que ele está? Está em vós, em todas as coisas. Podemos afirmar, na sua essência, que o mundo é entendido como objeto sobre o qual os eleitos estão de passagem. E o mundo é um cadáver que deve ser renunciado. Daí o paralelo dos mortos-vivos que Jesus tanto faz no Novo Testamento e nos textos apócrifos. O conhecimento, a gnosis, o conhecimento da realidade espiritual, né, é o tema central no trabalho interpretativo de Tomé. Aparece muito essa ênfase no Evangelho de Tomé da importância do conhecimento, a importância de encontrar a gnosis, a importância de viver essa experiência de transformação de si mesmo. Há um forte foco nas palavras de Jesus como fonte desse conhecimento. As referências, em especial ao autoconhecimento, são discutidas pelos autores. Por um lado, defendem a experiência profunda do autoconhecimento nas suas dimensões psicológicas e aquelas que relegam este autoconhecimento para a autocompreensão do ser, no grande esquema teológico das coisas. Compreender que nós somos esse ser e que, conhecendo a nós, a gente conhece a Deus. A salvação depende desse conhecimento acerca de si próprio que Jesus revela no Evangelho de Tomé. O estado de salvação tem sido retratado de várias formas, tais como a visão do Pai, a ascendência sobre o cosmos e viver num estado de unidade e de repouso. E isso nos volta aos temas do Evangelho de Filipe, que a gente precisa entrar em repouso para fazer a união da rei e da rainha, para que nasça o filho e para que se dê essa unidade na câmara nupcial, que é o retorno ao pleroma. E aí não vai dar para a gente continuar, porque já passou muitas passagens e muito tempo, já são 9 horas. Mas o que eu queria comentar, que eu achei que era o próximo slide, mas me enganei, que deve estar mais para frente, que eu lembro que eu li, ele vai fazer um paralelo muito grande com a ideia
de que tanto na tradição platônica quanto na tradição sapiencial existe essa ideia de que o homem divino é andrógeno e que ele foi separado e dividido. E aí a gente reforça que esse dito do oráculo de Delfos, esse conhece-te a ti mesmo, é justamente compreender essa unidade do homem divino, é reunir aquilo que foi separado, é se tornar íntegro novamente, né? Então, que esses gnósticos, eles estão de acordo com tanto a tradição de mistérios, quanto o platonismo, o helênico da época, e com interpretações de Filon de Alexandria, que interpretava o Gênesis e a tradição judaica à luz da filosofia grega, vendo o Gênesis como algo simbólico que fala com a nossa alma também. Então, mais para frente aqui nessa dissertação, ele vai citar passagens do Filon, do Cícero, aquele senador romano, Cícero, que é um filósofo, que também vão falar sobre a importância da união e do ser andrógeno, que é um só, que não é dual. Então a gente vê que isso é um tema que os gnósticos estão ali, ó, no tete a tete, muito atualizados com os filósofos e os místicos da época deles. E isso torna, para mim, pelo menos, a tradição de Jesus muito mais viva e muito mais rica, né? Não é um troço que, poft, caiu do céu, assim, na Bíblia. Poft, caiu na Bíblia, é a palavra de Deus, aceita. Não, é uma tradição viva, que Jesus está ensinando, transmitindo e recuperando, e tornando mais rica ainda. E agora a gente tem a oportunidade de reencontrá-la. Mas vou parar aqui porque estourou o tempo. Então, obrigada pelo estudo nosso de hoje, pela atenção de vocês e participação.